Irmãos e irmãs, vamos fazer uma reflexão aqui na Rua Rio Branco, na Praia da Costa, no 25º domingo do tempo comum, começando hoje. Eu estive, por exemplo, assistindo a missa, já com a liturgia dominical, na matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e agora estou aqui diante da Igreja Santo Antônio, neste domingo 22 de setembro de 2024. Temos aqui uma reflexão sobre este dia litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, o padre João Tosi presidiu os atos na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no sábado às 17h30. Ele disse que a primeira leitura do livro da sabedoria fala da perseverança, fala das perseguições que sofrem os que servem a Deus. Por isso é preciso a perseverança. Quem sofre perseguição não pode desanimar. Jesus não prometeu facilidades. Muitos profetas desistiram da missão, mas muitas pessoas continuaram a seguir Jesus Cristo. Muitos profetas continuaram a seguir, continuaram seu caminho. Então, diante dos problemas, não podemos desistir. O próprio Jesus foi crucificado. E foi crucificado por quem? Por nós, né? Nós temos que ter essa consciência. Não adianta só ler o Evangelho, ouvir o Evangelho e não colocar em prática, né? O próprio Jesus foi crucificado, mas teve a grande vitória no terceiro dia ao ressuscitar. O Evangelho mostra que Jesus, em certo momento, queria privacidade. O Evangelho de domingo mostra isso. Jesus queria privacidade, ficando somente com os 12. Na ocasião, Jesus anunciou sua paixão, mas os discípulos ainda não haviam compreendido, tanto que conversavam pelo caminho quem seria o mais importante. Jesus pega então uma criança, olha que exemplo que Jesus dá para os apóstolos. Jesus pega então uma criança e coloca no meio deles, né? É para mostrar a importância de ser cristão. Jesus diz que quem quiser ser mais importante, que seja como uma criança. Olha, uma criança é uma pessoa simples, né? Criança é uma pessoa que não tem, na maioria dos casos, maldade. Então, essa foi a reflexão do padre João Tosi. Outra reflexão foi de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, no dia 22 de setembro, na Rede Vida de televisão. Ele disse que os apóstolos de Jesus, pensando que ele seria um rei terreno, que derrotaria os dominadores romanos, discutiam entre si qual deles seria o ministro de maior poder junto ao novo rei. Quando Jesus perguntou o que falavam, eles se calaram. Eles ficaram com vergonha de dizer a Jesus o que comentavam, né? Porque eles comentavam: quem será o maior no governo de
Jesus, né? Jesus, conhecendo os pensamentos, já sabia o que era. E ele então aconselha: quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, seja como uma criança. São dois exemplos que ele dá: servidor de todos e ser como uma criança. Mais tarde, diante do governador Pilatos, Jesus, inclusive, iria dizer: meu reino não é deste mundo, o reino de Deus não é terreno. Ele não veio para libertar do pecado, libertar do jugo romano, mas libertar do pecado. É isso que nós temos que entender. Ele não veio para libertar do jugo romano, mas libertar do pecado. Meu reino não é deste mundo, diria então mais tarde Jesus a Pilatos, quando Jesus estava sendo julgado, não é? Então nós temos que ter isso em mente. É uma reflexão que eu vi Dom Odilo fazer, né? Eu peguei alguns dados para passar então aqui para vocês, gravando diretamente da Praia da Costa, aqui na rua Rio Branco, diante da igreja de Santo Antônio. Aí Dom Odilo diz o seguinte: ser o primeiro, como pensavam inicialmente os discípulos, é o pecado capital da vaidade. E a vaidade faz perder o bom senso da verdade e até de si mesmo. Olha só. A vaidade faz perder o bom senso da verdade e até de si mesmo. Jesus já disse que ele é a verdade e a vida. Dom Odilo afirmou que a vaidade incha. E disse o seguinte: a internet não é culpada pela vaidade, mas apenas deu mais espaço para os vaidosos se mostrarem. Então não adianta culpar a internet, a vaidade só deu mais espaço para os vaidosos. A vaidade está em toda parte, ensinou o cardeal Dom Odilo. Ele advertiu que o cristianismo, a igreja, não é lugar para a afirmação de nossa vaidade. A igreja, então, apesar de ter pessoas vaidosas, não é o lugar para a afirmação de nossa vaidade. A igreja é um lugar de fé, de oração, de aprender justamente o que é o reino de Deus, o que é servir a Deus. Ele advertiu que não devemos pensar que somos os melhores, que vencemos os outros. Humildade, né? Humildade, não ter a vanglória, não deixar que a soberba atinja nossa vida, né? Pois é, então eu fiz essa gravação para @Paulo Roberto Maciel 7919, aqui na rua Rio Branco, na igreja Santo Antônio, essa linda igreja do bairro Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo 22 de setembro de 2024. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Aí, que bela igreja católica aqui na Praia da Costa. A missa está sendo celebrada neste horário, acho que são mais ou menos 9 horas por aí. É uma bênção, né? Sejam todos abençoados e prossigam com o jornal.